conforme eu fui fazendo as pesquisas, me vinham muitos flashbacks da minha mãe. Sim. Aí eu fiquei, mas espera aí, isso tá descrevendo exatamente a minha mãe. Depois de um ano que ela ficou ameaçando cometer suicídio de uma forma muito sádica, Sim. né? Eu não aguentava mais de, tipo, ouvir a voz dela. Ela mandava uma mensagem, eu não respirava. Você tinha pânico? Eu tinha pânico, eu começava a tremer, eu começava a suar, eu não conseguia respirar e ficava angustiada, eu ficava horas e horas e horas pensando, ai meu Deus, eu tenho que responder mensagem, meu Deus, isso não é normal. Mas espera aí, isso tá descrevendo exatamente a minha mãe. Que você ainda não tinha consciência disso. Eu tinha consciência que o nosso relacionamento não dava certo, né? Nem Sim. com ela, nem com ninguém, né? Sim, E nenhuma sim. das minhas irmãs também dava certo com ela. Mas eu não tinha esse nome. Tipo, por que que... E tinha várias coisas pesadas acontecendo com a minha mãe na época. E aí eu fiquei muito... Claro que eu não quero aceitar isso, né? Eu devo Sim. estar exagerando, afinal, né? Eu não sou profissional da área e tal. Eu devo tô estar dando um exagerando. diagnóstico pra ela, viu? De Google. Tipo, não, calma, Tariana, calma, não é pra tanto, né? Só que conforme eu fui fazendo uma lista de tudo que eu lembrava ao longo da minha infância e adolescência, na minha fase adulta, de coisas que tinham acontecido para embasar cada um dos critérios diagnósticos, porque no caso dela, ela não se encaixava em um dos 9, ela se encaixava nos 9 dos 9 critérios Todos, diagnósticos. de forma bem completa, assim. E no meu caso específico, ao longo da minha infância e adolescência, as pessoas que conviviam com ela, isso aqui é diferente do que a maioria das pessoas tem como experiência. A maioria das pessoas convivem com narcisistas e as pessoas por perto não conseguem validar, porque tá todo mundo naquela bolha de fantasia vivendo que tá Vivendo tudo certo. aquilo Isso. E tá tudo bem, porque ele transparece ser uma pessoa muito Isso. agradável. Pronto. No meu caso, isso não acontecia, porque as pessoas que interagiam com a minha mãe conseguiam validar pra mim, não, não tá certo esse jeito de agir, não. Sim. Então acabou que o gaslighting pra mim foi menos. Porque ao longo da minha vida, as pessoas confirmavam mesmo que ela tinha uns comportamentos que não eram os comportamentos muito equilibrados, né? Sim, adequados. Aí então, enfim, eu passei por um processo de aproximadamente um ano, onde eu ficava fazendo listas de tudo que eu tinha passado, eu confirmei com as minhas irmãs. Irmãs, isso aqui aconteceu mesmo? É brisa minha? Isso aconteceu com vocês também? E elas confirmavam. Eu via que cada uma tinha um ponto de vista diferente daquela experiência, porque cada uma estava numa posição diferente na família. Sim. Então, eu era criança dourada até a adolescência, aí virei bode expiatório. Mas a minha irmã, que tinha sido bode expiatório, então ela já tinha umas memórias mais pesadas ainda por certo lado, mas todo mundo confirmava os acontecimentos, né? Sim. Enfim. É um tabuleiro, né? Aí com o tempo eu fui sacando que, caraca, meu... Tá acontecendo alguma coisa aí. Eu não tô exagerando. E curiosamente, na época, eu achei um fórum que era num site mesmo, que eu acho que o nome era Daughters of Narcissistic Mothers. Era em inglês, que eu não achava nada em português, né? Sim. E lá tinha um fórum com essencialmente, cada página daquele fórum explicava parte da minha experiência. Sim. E aquilo era assustador pra mim. Porque como que uma pessoa que não viveu com você consegue descrever com tantos detalhes o que você passou a infância inteira, né? Porque era exatamente. Era exatamente o mesmo modus operandi, o jeito de funcionar. Aquelas eram mulheres que eram filhas de mães narcisistas, e elas contavam a minha história. Resumidamente, eu decidi, com o apoio desse grupo, dessas mulheres, com uma psicóloga que eu achei na China, que era especialista em transtorno de personalidade narcisista, depois de um ano que ela ficou ameaçando cometer suicídio de uma forma muito sádica, Sim. né? Eu não aguentava mais de, tipo, ouvir a voz dela. Ela mandava uma mensagem, eu não respirava. Você tinha pânico? Eu tinha pânico, eu começava a tremer, eu começava a suar, eu não conseguia respirar e ficava angustiada, eu ficava horas e horas e horas pensando, ai meu Deus, eu tenho que responder mensagem, meu Deus, eu pensei, isso não é normal, né? E nessa... Ela fazia isso pra te prender de alguma forma, chamar atenção. Sim. Eu era muito manipulável. Eu era uma criancinha besta, né? Ao longo da minha infância, eu era sempre uma criancinha muito besta e inocente. Até minhas irmãs me manipulavam, sabe? Mas entrando na fase adulta, eu fiz de tudo pra me distanciar dela, sair de casa, nunca pedi dinheiro pra ela, porque eu sabia que se eu pedisse, ela ia cobrar. Te prender de alguma forma. Eu preferi morar de favor na casa dos outros. Enfim, eu fiz o que eu pude fazer pra sair de casa, virei comissária de bordo e tal. E aí, nesse momento, eu já estava num extremo de eu não aguentava mais lidar com as questões de saúde mental dela, que por acaso eram sempre minha culpa. Tipo, como, sabe, tudo que acontecia na vida da pessoa, de algum jeito, era minha culpa, mesmo que eu não pedisse nada pra ela. Então, no momento lá de extremo estresse, eu decidi cortar contato com ela, fazer o tal do contato zero, né? E foi quando isso? 15 anos atrás.
Também. Então, Foi perto do relacionamento. Isso, exatamente, logo depois. Então, tipo assim... Você notou que uma pessoa tinha o transtorno Isso. e linkou. 15, 16 anos os dois, então, né? E nisso de cortar contato mesmo. A pessoa te manda mensagem, você não responde, porque eu sabia que se eu olhasse as mensagens, eu ia morrer de culpa. E aí eu voltar a fazer tudo que ela queria, né? E as meninas no fórum lá falavam, não entre em contato, não responde as mensagens, não responde as mensagens. Então eu fiquei 1 ano e meio sem nem olhar as mensagens. E quando eu finalmente olhei alguma coisa, eu já tinha criado uma barreira interna que não me afetava. E eu consegui olhar e tipo, eu não vou entrar em contato como ela quer, né? Mas eu precisei realmente não ter nenhum tipo de contato no início. Enfim, de lá pra cá, ficou um negócio na minha cabeça assim, cara, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso, porque quando eu busquei profissionais no Brasil para fazer terapia, as pessoas me olhavam com julgamento, com nojo, elas ficavam me cortando. Não, mas é tua mãe. Não, mas você não pode falar isso. E eu falei, poxa, cara, eu não tô culpando minha mãe por nada, eu só quero elaborar essa questão com uma profissional, né? Mas nem as profissionais eu consigo elaborar com elas. Não interessava a formação, se era psicólogo, se era pós-doutorada, se era da terapia holística, não interessava. Ninguém conseguia falar sobre isso. Eu pensei, eu vou falar sobre isso, cara, eu vou falar sobre isso. Num dado momento, isso 9 anos atrás, eu comecei um canal de YouTube com vários intuitos, também de ter um certo estilo de vida onde eu pudesse usar meus dons para ajudar pessoas, contribuir para a sociedade, de uma forma específica, ajudando filhos de sistemas familiares narcisistas se conectarem com sua bússola interna. Que hoje é o que você mais faz, né? Que é o que eu faço. Fui um dos primeiros canais de YouTube para falar sobre narcisismo. Em português, tinha um ou outro na época. O foco era narcisismo. Era para começar, filhas de mães narcisistas. E eu não queria falar sobre outras coisas, não é porque não existiam, é porque eu não queria falar sobre experiências que não eram minhas, né? Mas conforme muita gente começou a entrar em contato, eu me formei em psicanálise, eu comecei a oferecer processos psicanalíticos com esse tema, né? As pessoas entravam em contato, aí eu expandi para filhas e filhos de sistemas familiares narcisistas. Com mais tempo ainda, a gente começou a falar sobre o tratamento das próprias pessoas narcísicas, dos cluster Bs, né? Cluster B é um grupo de transtornos de personalidade que inclui os borderlines, histriônicos, antissociais e narcisistas. Sim. Então todos esses estão no mesmo cluster. No mesmo cluster, no mesmo grupo. Sim. Por quê? Porque tem comportamentos parecidos, certo? Sim. O que eles têm é internamente motivações diferentes, mas externamente os comportamentos podem parecer parecidos para quem está do lado de fora. E o impacto é o mesmo. Para quem tá do lado de fora, você entendeu? Entendi. O impacto, o que ele faz, ele reverbera, o controle, a forma que ele faz é a mesma coisa. Só que é engraçado que hoje eu vejo muitas... Eu vou te cortar, mas pra gente usar até esse tema, isso que você entrou, o que eu vejo é que muitas pessoas dizem que o narcisismo, ele não é uma questão psiquiátrica, um diagnóstico fechado no sentido de ser uma coisa comportamental. Não sei como que eu vou explicar isso. Porque eu vejo muitos profissionais falando, olha, é só uma questão de comportamento, só que não dá para fechar uma coisa em cima do narcisismo. Mas eu vejo que se ele tá nesse mesmo cluster, o borderline é um diagnóstico fechado. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi o que esses profissionais estão querendo dizer. Eu não sei se eu não entendi a sua fala. Não, o que eles dizem é que quando você pega o narcisismo, ele não é uma questão, uma doença psiquiátrica. Tipo, como uma depressão, como uma síndrome do pânico, como um transtorno de ansiedade, como essas questões. É um transtorno de personalidade, certo? Sim, como o borderline. O borderline, ele não é uma questão psiquiátrica? Ele é uma... Não, Isso que eu falo, pra mim, é tudo a mesma caixinha, sabe? O que eles querem dizer, eu acho, é que eles estão querendo diferenciar entre doença e transtorno de personalidade. Entendi. Né? Tá. Doença sendo algo que, na teoria, você consegue, às vezes, você trata, um sintoma. Negócio. Isso, ou é um período da vida da pessoa. Tipo, uma pessoa pode ter um período depressivo, onde ela tem depressão maior. Mas, de repente, aquilo não é uma questão da personalidade dela desde que ela se entende como pessoa. É um sintoma. É uma coisa que acontece num período da vida dela, que, tipo, não marca toda a existência dela.